Certa feita eu estava na Avenida Maria Quitéria, em Feira de Santana. Danilo sabe onde é. E na época, Marco, eu tinha comprado uns folhetinhos de entregar, de evangelizar. E eu com esse folheto, Luan, eu colocava no bolso e todo lugar que eu ia eu dava. Ia no shopping, dava para alguém. Estava caminhando no meio da rua, dava para alguém. Estava indo pregar, voltava indo, dava para alguém. E certo dia eu levantei umas 9 horas da manhã e fui na casa de um amigo, Israel Nilo, para passar o dia com ele, almoçar, conversar, dar umas risadas. E quando eu estava dobrando a rua da minha casa, eu encontrei um rapaz assim, consertando uma encanação. Lá na Bahia eu não sei como é que chama aqui, mas lá é embasa, quem conserta com água. Como é que se chama aqui? Sabesp, lá em Embasa. E o camarada trabalhava na Embasa, estava consertando uma encanação, trocando aquele ponteiro, algo desse tipo. E eu estava passando, aí parei, disse: bom dia, amigo. Aí ele olhou para mim e disse: bom dia. Falei: o senhor aceitaria esse folheto aqui? Aí ele olhou para mim e disse: isso aí fala de quê? Eu disse: ora, fala da vida eterna. Eu já tinha lido para saber o que falava. Eu disse: fala da vida eterna. Aí ele disse assim: mas aqui na terra, né? Aí eu disse: não, lá no céu com Cristo. Aí ele levantou, Marcos, e disse assim: olha, eu sou testemunha de Jeová, e não acredito que os cristãos vão morar no céu, porque a Bíblia diz que vamos morar aqui na terra. Se tudo bem, eu respeito seu ponto de vista. Aí ele disse: Sandro, mas eu aceito esse folheto com uma condição: se você me provar na Bíblia que nós vamos morar no céu. Ele disse: levante para a gente conversar. Quando ele levantou, eu falei: você começa? Ele disse: começa, no meio da rua. Ele disse: começa. Eu falei: então comece. Ele: o que é que diz a oração do Pai Nosso? Ele disse: ora, a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 3, diz assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Ele disse: aí, obrigado, Felipe. Aí, ele falou: aí. Eu disse: aí o que, rapaz? Ele: aí, rapaz. Repete de novo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade. Ele disse: aí, venha a nós o teu reino. Aí eu disse: mas rapaz, que revelação, na minha mente, né? Disse: rapaz, que revelação que esse cara teve. Aí eu falei: é só isso, varão? Ele: é, rapaz, você não está entendendo não? O reino de Deus vai vir na terra. Isso é muito forte. Eu falei: eu posso falar agora? Se pode. Eu falei: o que é que diz lá em João 14? Ele disse: olha, João 14 diz: não se turbe o vosso coração. Eu falei: prossiga. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas se eu for, Jesus dizendo, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí ele disse assim: rapaz, você sabe o que é que esse texto quer dizer? Se não, me explique. Disse: olha, esse texto aqui está falando dos apóstolos. É de Mateus, João, Pedro, Tiago, Tomé, Bartolomeu, Judas. Eu falei: então quer dizer que esses 12 aí vai morar no céu e eu não? Se não é para os apóstolos que andou com Jesus. Esta morada é para eles. Eu falei: eu não aceito, porque eu prego o mesmo Jesus, eu prego o mesmo evangelho, eu passo as mesmas aflições e não vou morar no céu? Eu vou. Aí ele respondeu: então me responda que os apóstolos não vai morar, quer dizer, que nós iremos morar junto com os apóstolos. Aí desceu uma revelação. 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo diz assim: e depois, nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor na glória.
Ou se você tem essa esperança de morar com Jesus na glória, de morar com Cristo nas mansões celestiais, levante a sua mão lá em cima, por favor, mande 2 brados de glória a Deus, de aleluia, exalte, glorifique, enalteça, nós iremos morar com Jesus na glória. Está aqui é para quem busca água, está aqui é para quem bebe água. Estava viajando com o meu pastor uma certa feita, ele foi pregar lá em Salvador junto com o cantor Kleber Lucas, e eu falei para Bruno que sempre que eu estou com algum profeta assim grande, eu gosto de perguntar, e eu sentei do lado dele e fui da viagem toda, de Feira a Salvador perguntando, e perguntava, e pastor Josué, o que é isso? O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Eu falei, pastor Josué, como é que um pregador cresce? Como é que eu me torno um bom pregador? E a resposta dele, Marco, foi assim: Wellington, você não é médico, então não precisa conhecer de medicina. Você não é filósofo, então não precisa conhecer de filosofias. Você não é psicólogo, então não precisa conhecer de psicologia. Mas você é crente, precisa conhecer Bíblia. Porque tem crente aí que passa tanto tempo assistindo novela na Rede Globo, mas não lê a Bíblia. Tem crente que sabe o nome do autor da novela das 7, das 8 e das 9, mas não sabe quem foi que escreveu Atos dos Apóstolos, não sabe quem foi que escreveu 1 Tessalonicenses, não sabe quem é os autores da Bíblia. E se você não conhece de Bíblia, um testemunho de Jeová te engana. Se você não conhece de Bíblia, um espírita te engana. E falando de espírita, eu encontrei com um espírita também. Esse parece que era iniciante, principiante. Eu estava sentado no ponto de ônibus, Danilo, porque tem uns caras que, meu Deus do céu. Estava sentado no ponto de ônibus, que eu não tenho um carro ainda. Aí um dia eu compro, né, Luan? Em nome de Jesus, né, pastor? Aí eu estava sentado no ponto de ônibus, lá esperando o ônibus, para ir na casa das minhas irmãs, lá em Feira. E aí sentou um camarada do meu lado. Aí eu fiquei quietinho, eu não sou muito de conversar, eu fico na minha sentada. Ele começou a puxar assunto. Boa tarde. Disse, boa tarde. Aí disse, você mora aqui em Feira? Eu disse, moro, nasci em Cachoeira, cidade aqui pertinho, mas moro em Feira. Aí ele, você tem alguma religião? Disse, tenho, eu sou evangélico. E rapaz, você sabia que tem um texto lá no Novo Testamento em João, que fala a respeito da reencarnação? Esse rapaz, não sei, não tinha prestado atenção. Aí ele leu o texto para mim, está lá em João, ele leu o texto, Danilo. E o texto está dizendo assim, falando sobre Jesus: este é o Elias que havia de vir. Falando sobre João Batista, perdão. Este é o Elias que havia de vir. Aí baseado nesse versículo, ele diz que Elias, ou João, é a reencarnação de Elias. Aí na hora eu parei assim, Sandra, e fiquei pensando um pouquinho. Espera aí, qual é a lei do Espiritismo? A lei do Espiritismo é nascer, viver, reencarnar e viver sempre. Ou melhor, nascer, viver, morrer, reencarnar e viver sempre. Essa é a lei do Espiritismo, é um ciclo. Você morre, vive, morre, vive, vai reencarnando. Aí eu falei para ele, não, mas peraí, quer dizer que Elias reencarnou em João Batista? Ele disse que é. Eu falei, mas Allan Kardec não disse que para reencarnar tem que morrer? Para reencarnar não tem que morrer? Tem. E eu disse para ele, está errado. Elias não morreu. Elias foi elevado num redemoinho.